Sejam bem-vindos a mais um devocional. Eu sou Jefferson Rocha e hoje nós iremos iniciar este ano de 2025 meditando na palavra de Deus com um devocional incrível, com o texto lá em Filipenses, capítulo de número 3, verso 13 e verso 14, justamente trazendo como título, Esquecendo do passado e avançando para um futuro em Cristo Jesus. Eu quero ler esse texto com você aqui na carta aos Filipenses, capítulo de número 3, verso 13 e 14, vai dizer o seguinte: Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse foi o texto que nós escolhemos para iniciar o ano de 2025 na nossa congregação, onde nós pastoreamos ali. Nós escolhemos esse texto justamente para dar start a uma mentalidade que o apóstolo Paulo vem nos trazer, que todo cristão deve de ter, né? Para te localizar aqui no texto, você vai ver que a carta aos Filipenses, ela é uma carta... esse texto, na verdade, é um texto talvez os mais queridos do Novo Testamento, porque é justamente escrito pelo apóstolo Paulo num tom bem pessoal. Você vai ver nessa carta, a carta por completa, né, ela é tida como uma carta de alegria do apóstolo Paulo, porque o tom de voz que ele usa é um tom de voz alegre, mesmo diante de um contexto de adversidade, já que ele escreve de uma prisão, né? Ali acredita-se que ele está preso, possivelmente em Roma, né, ou até mesmo na Cesareia, ou até mesmo em Éfeso, independente. Apesar da situação, a carta ela vai refletir, sim, um sentimento de alegria, um sentimento de gratidão. E sobre os filipenses, né? Os filipenses são cristãos da cidade de Filipos. Você vai encontrar que Paulo ele funda essa igreja ali na sua segunda viagem missionária, lá em Atos capítulo 16, verso 11 ao verso 40, né? Essa cidade de Filipos é a cidade fundada pelo pai de Alexandre Grande, né? O Filipe II, ali mais ou menos em 356 anos de Cristo. A visita de Paulo a Filipos ali, ela é marcada em Atos, para você se localizar, pela conversão de Lídia, né, comerciante de púrpura, depois a libertação da jovem possessa, a qual leva ali a prisão de Paulo e Silas, no texto famoso, né, da conversão do carcereiro, do terremoto que acontece ali naquela prisão, justamente nessa cidade. Os temas principais que Paulo vem tratar nesse livro é a alegria, já que a palavra alegria ou regozijo aparece repetidamente várias vezes ali, mostrando que a fé genuína, ela transcende as circunstâncias. A alegria do cristão não depende das circunstâncias que os rodeia. Ele vai falar sobre unidade e humildade. Na igreja, ela é exortada a viver em harmonia, seguindo o exemplo de humildade e de unidade de Cristo com o Pai e com o Espírito. E também a vida cristã ela é apresentada de forma cristocêntrica. Cristo é o centro da nossa vida, né? E ao final da carta, Paulo vai falar sobre uma cidadania celestial. Ele lembra os filipenses da nossa verdadeira identidade em Cristo, tá? No verso 13, que nós lemos aqui, para a gente já dar início a esse devocional, depois desse panorama geral que a gente fez aqui, Paulo vem falar que ele não tem alcançado, né? Mas o que ele não tem alcançado? Para você entender isso, você volta a alguns versos anteriores ali no contexto da própria carta. Você vai ver que ele está falando sobre perfeição. Muitos homens ali daquela época, muitos religiosos, estavam se considerando perfeitos, né? De tom de perfeição. Ele vai dizer, peraí, eu falo por mim mesmo que eu não alcancei essa perfeição. E o livro de João, 1 João 1,8, vai dizer que aquele que se considera perfeito, ele engana-se a si mesmo. Então, Paulo, ele não se considera maior do que os outros, né? Eu digo que Paulo, ele é um líder que luta, assim como todos, para alcançar a perfeição em Cristo Jesus, né? Ele ainda corre, ele é um corredor, ele é um maratonista, e é esse tom que ele vem trazer para esse texto, um tom de maratona, um tom de esporte, e você já vai entender isso quando eu chegar no verso 14, tá? Mas ele não fica satisfeito porque ele ainda não alcançou, ele quer muito mais, né? Isso que ele vem passar, essa reflexão que ele vem passar para nós aqui, ele é como Moisés. Moisés, ele vê todos os milagres,
todas as pragas que Deus lançou lá no Egito, e ele chega no momento ali no Monte Sinai e ele diz para Deus que ele quer mais, ele quer ver a sua face, ele não se contenta apenas com os sinais, ele quer mais profundidade e mais intimidade, né? A comparação de Paulo aqui é justamente com o nível de Jesus. Não é uma comparação com a vida dos outros, é uma comparação com o nível de Cristo. Nós devemos de buscar essa comparação, nós devemos de meditar e buscar mergulhar cada dia mais próximos de Deus, não visando a comparação com os outros, porque os outros são dessa forma. Não. O nosso modelo de exemplo é Cristo Jesus. Então, ele deve de ser o nosso nível a ser imitado. Eu quero mais, porque eu quero ser mais parecido com Jesus. O termo grego para perfeição aqui é maturidade, né? Conhecimento em uma área ou até mesmo um sacrifício sem mácula, perfeição. Ele compara dizendo que os religiosos, eles se acham perfeitos, mas ele mesmo não alcançou aquilo que eles dizem ter alcançado. E isso leva ele a continuar caminhando de forma que ele diz: mas uma coisa eu faço, né? Essa uma coisa é aquilo que demonstra que tem total energia e todo o foco do apóstolo aqui. Ele tem um só objetivo. E qual é o objetivo dele? É isso que nós vamos ver aqui na continuação. Ele continua dizendo: uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O termo grego aqui, para esquecer, não é no literal de esquecimento, de amnésia, né? Eu tive uma amnésia, esqueci. Não. Mas aqui é no sentido de uma escolha ativa, de não se prender às coisas do passado. Isso aqui é um movimento contínuo. Você decide todos os dias, você escolhe todos os dias não estar preso ao seu passado. Você escolhe deixar o passado para trás. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. Se Paulo buscasse e olhasse apenas para as coisas que estavam para trás, para a sua vida passada, talvez ele não seria um dos maiores pregadores e missionários do tempo bíblico, né? Porque o testemunho de vida dele é um testemunho que, se nós olhássemos hoje, né, é improvável, porque ele era alguém que perseguia cristãos e agora ele é um cristão. Como pode alguém que perseguia agora se tornar perseguidor? Ele não olha para trás, porque olhando para trás nos levará a muitas vezes voltar para trás. Jesus diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do seu reino. E a comparação que eu uso aqui é justamente com a mulher de Ló. Não olhe para trás. O texto é sempre avante, sempre à frente. Se nós pararmos de remar, nós seremos levados pelas correntezas dessa vida. Não devemos jamais, cristão, de olhar para trás e pensar em retroceder. O que ficou para trás não é nada comparado com aquilo que será revelado logo ali mais à frente em Cristo Jesus. Como um corredor, em uma corrida ele corre em direção a um alvo, em direção a um objetivo, que são as coisas celestiais que Deus preparou. Uma coisa eu faço e esqueço das coisas que para trás ficam. O passado, né, seja das conquistas passadas como fariseu que ele era, ou até mesmo das conquistas ministeriais que ele já alcançou. Paulo, ele demonstra uma postura de desapego das coisas do passado. Ele avança para um futuro. O negócio dele não é agora, o negócio dele não é o passado, o negócio dele é o futuro. O passado não define o nosso futuro. Por isso nós devemos de olhar para frente, porque o seu passado, o meu passado, não define o nosso futuro em Cristo Jesus. Muitas pessoas, neste momento principalmente, planejam ou pensam um futuro, mas eles levam em conta esse planejamento, o passado delas, levam em conta o passado dos seus pais, mas o Evangelho, ele nos convida a uma renúncia por completa, e essa renúncia não é apenas com o modo que nós vivemos, mas é como o modo que nós pensamos, é metanoia, mudança de mente, é uma transformação total e completa de mentalidade, onde você esquece o seu passado, você deixa o passado para trás, você não se molda com o seu passado, você esquece e desapega das coisas do passado
e corre agora para o futuro. Muitas pessoas, elas se prendem ao seu passado e planejam o futuro, só que o futuro não muda, porque elas ainda estão presas nos seus passados. Elas planejam metas, planejam objetivos, mas o ano continua, a vida continua e nada muda, continua sempre as mesmas, porque elas não desapegam das coisas do passado. Então, a primeira lição que nós tiramos aqui desse texto é justamente esqueça as coisas do passado. Esqueça daquilo que te prendeu em 2023, 2024 e foque naquilo que você quer buscar em Jesus em 2025, naquilo que Ele te prometeu, que essa é a nossa maior esperança. O problema de muitas pessoas é que eles não se colocam como culpados da sua história. Eles acham culpados, eles se tornam vítimas de pessoas que muitas vezes não estão nem aí para a sua história e para a sua jornada. Nós precisamos sair dessa posição de vítima e se colocar na posição de servo responsável diante de Deus, e aí você vai ver o que realmente vai acontecer. Se não deu certo, não é porque fulano, não é porque ciclano, não deu certo porque eu fui o culpado que não deu certo. Me prendi às coisas do passado, me prendi a um perdão que deveria ser liberado, me prendi a alguma coisa lá atrás, mas a partir de hoje eu não sou vítima. A partir de hoje eu sou servo responsável. A partir de hoje eu tomarei essa decisão de continuar. Eu avanço, ele diz, eu avanço para as coisas que estão diante de mim, né? E esse texto aqui, esse termo, né, avanço, esticar, estender-se do grego, né, sugere um esforço intenso, e não só intenso, mas contínuo. Ele persevera, ele luta como um corredor que nós já falamos. Como um corredor, ele busca ao máximo alcançar a linha de chegada, né? Ele evoca aqui justamente a ideia de uma corrida, reforçando o esforço constante, né, e o esforço contínuo, né, do apóstolo nesse texto. Por quê? Porque a vida cristã, diferente do que muitos acham, a vida cristã, ela não é marcada pelas quedas. A vida cristã, ela é marcada pela disposição de se levantar e continuar a caminhar. A vida cristã, ela é uma caminhada. O troféu que Paulo está buscando aqui não é um troféu para quem não fracassou na jornada, mas é um troféu para quem, apesar de tudo, não desistiu e foi até o fim. A vida cristã, ela não é uma corrida de um contra o outro, ele é uma maratona, onde eu corro, onde você corre, nós corremos juntos, não um contra o outro, mas juntos para um só objetivo. E se você cansar, como seu irmão na fé, eu que estou forte, te carregarei nos meus braços e juntos chegaremos lá. E se eu me cansar, você que é meu irmão na fé, pegará nos meus braços e caminharemos juntos até a linha de chegada. Eu corro, eu avanço para as coisas que estão adiante de mim, para um prêmio, né? Um prêmio celestial, a plenitude da salvação. No atletismo, nos tempos aqui dessa carta aos Filipenses, no atletismo, o vencedor ele ia até o estádio para receber primeiramente uma coroa de louros e 500 denários. Isso era um sentido de honra, né? Mas aqui na Terra nós vemos que numa corrida é só um quem ganha, né? Mas no cristianismo, todos aqueles que correm, na vida cristã, todos aqueles que correm com Cristo e correm por Cristo, alcançarão e receberão uma coroa de vitória, como diz a palavra, tá? A graça, ela não anula a responsabilidade do nosso esforço. A graça é um favor não merecido para a nossa salvação, mas a vida cristã, ela continua sendo por esforço. Ela tem sim a responsabilidade do esforço. E o prêmio, 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, é uma coroa de justiça dada por Deus. O prêmio, segundo Apocalipse 2 e 10, é uma coroa de vida dada pelo nosso Senhor Jesus. O prêmio, 1 Pedro capítulo 5, verso 4, é uma indestrutível coroa de glória. Isso é um chamado do céu que nos convida para o céu, para onde as nossas mentes transformadas devem de ser elevadas. Então, o que o Paulo quer nos ensinar para encerrarmos este devocional de hoje aqui? Foco no presente e também no futuro. A vida cristã é uma vida ativa, é uma vida com ênfase no movimento contínuo. Você deve de perseverar. Persevere rumo ao alvo que é Cristo. Mas nessa caminhada, mantenha uma postura de humildade.
Apesar do seu progresso espiritual, apesar da posição eclesiástica que você desempenha na igreja e da função que você desempenha, do dom, do talento que você tem, você precisa entender que você não chegou ainda na estatura de um varão perfeito, você não alcançou a perfeição. Então seja humilde, você continua sendo um homem, você continua sendo uma mulher feita de carne e feita de falhas. E ao final, lembre-se que aqui você tem o exemplo de perseverança e determinação. A linguagem que Paulo usa, uma linguagem atlética, mostra ainda mais para nós que é um esforço, perseverança, né? Os valores centrais da vida cristã continuam sendo perseverança. Mas não esqueça, deixe o passado para trás. Não se apegue às falhas do passado ou até mesmo às conquistas do passado, mas mantenha o seu foco em Deus e avance, persevere, continue crescendo constantemente. Você deve estar consciente da sua situação espiritual e crescer gradativamente, tá? E para isso nós estamos aqui com o nosso canal ativo para te ajudar nessa jornada, para juntos caminharmos rumo ao conhecimento pleno do Senhor através do conhecimento bíblico, através do conhecimento teológico, e aqui nós te ensinamos teologia e pregação de forma prática. E espero que esse devocional tenha te abençoado. Nós temos outros devocionais aqui, confira aí na continuação um outro vídeo, um outro devocional e que o Senhor continue falando contigo. Não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou e se ele te edificou, compartilhe com alguém para que ele seja edificado neste começo de 2025. Comente o que você achou desse texto e qual foi o seu primeiro devocional de 2025. E se Jesus nos permitir, nos encontramos assim num próximo devocional. Que Deus te abençoe.